Todo mundo conhece um choro. Esse, por exemplo, é Lamentos de Pixinguinha, que apesar de não ter sido o nosso primeiro chorão, é considerado o pai do choro, aquele que lhe deu a forma definitiva. O choro, nosso mais genuíno gênero musical, começou a ser apresentado aqui, neste palácio da Quinta da Boa Vista, bairro carioca de São Cristóvão, antiga residência imperial de Dom Pedro II. O choro chegou aqui trazido pelo genial flautista Joaquim Calado, que se apresentava nos famosos saraus promovidos pelo imperador. Mas ele nasceu mesmo foi nos bairros da Cidade Nova, Catete, Rocha, Andaraí, Estácio e nas vilas do centro antigo do Rio de Janeiro, onde a classe média-baixa residia. Considerado o pai dos chorões, o flautista e compositor Joaquim Calado foi o mais popular músico do Rio de Janeiro no tempo do Império, tendo se apresentado em saraus promovidos por Dom Pedro II. Seu mérito foi ter feito a mistura da tradicional música europeia com o som dos negros, resultando num trabalho original e de acento brasileiro. É tido como nacionalizador da nossa música e figura de proa na implantação e na fixação do choro. Seu maior sucesso é Flor Amorosa, que depois da morte do compositor, ganhou versos de Catulo da Paixão cearense. Primeira mulher a se destacar como compositora na história da música popular brasileira, Chiquinha Gonzaga começou a compor ainda na adolescência. Foi professora de piano e tocava em rodas de choro e bailes com outros chorões, como Joaquim Calado, seu grande amigo. Fez também música para teatro, apesar da resistência que tinha de vencer por ser mulher. Atuou algumas vezes como maestrina, regendo orquestras e bandas. Politizada, participou ativamente das campanhas abolicionista e republicana. Seus maiores sucessos são a Marcha Carnavalesca ou Abre Alas, que compôs para o cordão Rosa de Ouro, e Gaúcho, também conhecido como Corta-Jaca. Mas o primeiro foi Atraente, de 1877. O compositor e trombonista Álvaro Sandin aprendeu música com o maestro Francisco Braga. Foi diretor de um dos mais famosos ranchos carnavalescos cariocas do início do século XX, o Flor do Abacate, sediado no Largo do Machado e que rivalizava com o rancho Ameno Resedá. Seu maior sucesso foi justamente o choro-polca Flor do Abacate, lançado em 1915 e que imortalizou o rancho. Pianista, maior compositor de tangos brasileiros e demarcador de rumos para o choro, Ernesto Nazaré começou a frequentar rodas de chorões, de onde tirou a originalidade rítmica que marcou sua interpretação e se refletiu em sua obra.
Músico de formação erudita, foi influenciado por diversos gêneros musicais, como o maxixe, o lundu, os ritmos africanos e pelos chorões, apesar de nunca ter aceitado totalmente essa influência, resistindo bastante em dar denominações populares às suas composições. Em 1910, Nazaré começou a trabalhar como pianista da sala de espera do Cinema Odeon, para o qual compôs Odeon, uma de suas peças mais célebres. Nascido no interior de São Paulo, o compositor, instrumentista e regente Zequinha de Abreu se mudou para a capital em 1919, onde passou a trabalhar como pianista demonstrador da Casa Beethoven e na orquestra do bar Viaduto. Mas seu maior sucesso foi composto ainda na cidade natal, Santa Rita do Passa Quatro, onde, durante um baile, apresentou um chorinho inacabado e até então sem nome. Impressionado com os casais que pulavam freneticamente ao som daquela canção, Zequinha disse aos músicos: "Até parece tico-tico no farelo." Dali surgiu o título definitivo, Tico-Tico no Fubá, que se tornou uma das músicas brasileiras mais gravadas em todos os países do mundo, graças à divulgação internacional de Carmen Miranda. Compositor, maestro e violoncelista, Villa-Lobos, já aos 16 anos, frequentava rodas de choro com Ernesto Nazaré, Anacleto de Medeiros e Catulo da Paixão cearense. Eles se encontravam na loja de música O Cavaquinho de Ouro, na atual Rua da Carioca, centro do Rio de Janeiro. De formação erudita, o interesse pelo choro faria com que Villa-Lobos desenvolvesse uma parte importante de sua obra valorizando o violão. Influenciou os chorões, mas também aproveitou o que havia de original no choro, criando uma atmosfera nova na música clássica. Reminiscências dessa época são encontradas na série de choros, com 14 peças escritas ao longo dos anos 1920, sua mais relevante contribuição para a música brasileira. Contrabaixista, trompetista, percussionista e compositor Bonfilho de Oliveira começou tocando em bandas no interior paulista. Nos anos de 1910, foi para o Rio de Janeiro a convite de um maestro para integrar a orquestra de um cinema. Tocou com Pixinguinha no grupo de Caxangá e com os Oito Batutas. Foi compositor e diretor do Rancho Ameno Resedá, um dos pioneiros do carnaval de salão carioca. Entre suas composições, encontramos marchas rancho, valsas e choros, como O Bom Filho a Casa Torna.
Um dos maiores gênios da música popular brasileira foi, sem dúvida, Alfredo da Rocha Viana, famoso pelo apelido de Pixinguinha, flautista, saxofonista, compositor e arranjador. Criou fama como flautista graças aos improvisos e floreados que tirava do instrumento. Começou a compor os primeiros choros, polcas e valsas ainda na década de 1910, formando seu próprio conjunto, que ficou famoso como os 8 Batutas. Com eles, fez uma célebre excursão pela Europa no início da década seguinte, com o propósito de divulgar a nossa música. Como arranjador, revolucionou a maneira de se fazer música no país, incorporando elementos brasileiros a um meio bastante influenciado por técnicas estrangeiras. Nos anos 30 e 40, gravou, como saxofonista, em dueto com o flautista Benedito Lacerda, diversas peças que se tornaram a base do repertório do choro. Dentre elas, Ainda Me Recordo, mas sua obra mais famosa é mesmo Carinhoso, conhecida e cantada no Brasil e no mundo. Nascido em Sergipe, o clarinetista, saxofonista e compositor Luiz Americano começou a aprender clarineta na adolescência, ingressando mais tarde na Banda do Exército. Em 1921, foi transferido para o Rio de Janeiro, onde passou a atuar como músico profissional em algumas das orquestras mais atuantes de então. Fez sucesso como compositor e solista, gravando com os mais prestigiados cantores da época, além de ter atuado no Teatro Musicado e em dancings e participado das orquestras da Rádio Mairique Veiga e da Rádio Nacional. Instrumentista importante na evolução da linguagem do choro, exerceu intensa atividade artística entre as décadas de 1930 e 1940, tornando-se destacado clarinetista e saxofonista de choro, período em que gravou Intrigas no Boteco do Padilha. Um dos flautistas mais famosos e inovadores da música brasileira, Benedito Lacerda, era também compositor e maestro. Tocou em bandas militares e orquestras de cinema e teatro antes de entrar para o rádio nos anos 30, com seu consagrado grupo regional. Acompanhou estrelas como Carmen Miranda, Mário Reis e Francisco Alves. Na década de 40, tocou nos cassinos em que atuavam grandes nomes da música brasileira da época. E, em parceria com Pixinguinha, perpetuou uma série de gravações antológicas em flauta e saxofone, privilegiando o repertório de choro. Destacou-se também pelas músicas que compunha para o carnaval, como a famosa marcha A Jardineira,
e pela atuação na luta pela regulamentação dos direitos autorais. No repertório de Benedito Lacerda, há choros que são verdadeiros desafios para os flautistas, como é o caso de Dinorá, lançado em 1935. Clarinetista, saxofonista e compositor mineiro, Abel Ferreira iniciou carreira tocando em bandas do interior de Minas e rádios de Belo Horizonte e São Paulo. Em 1943, foi para o Rio de Janeiro, onde passou a integrar a orquestra do Cassino da Urca. Mais tarde, formou seu próprio conjunto, que acompanhou estrelas do rádio, como Francisco Alves, Orlando Silva, Marlene e Emilian Borba. Na década de 50, viajou pelo Brasil, por países europeus, em excursão para a divulgação da nossa música, resultando no LP Os Brasileiros na Europa. Seu talento o levou a tocar também com cantoras como Ademilde Fonseca e Beth Carvalho. O estilo de tocar original e marcado pelo improviso criou o que ficou conhecido como Escola Brasileira de Sopro, sendo herdeiro estilístico de Pixinguinha. Mas além de instrumentista genial, Abel Ferreira foi um grande compositor, como é fácil observar no choro Acariciando. Clarinetista, compositor, arranjador e regente, o potiguar Sebastião de Barros, famoso pelo apelido de Cachimbinho, foi um dos mais originais instrumentistas que se dedicaram a orquestras populares. Em 1938, ingressou na Orquestra Tabajara do maestro Severino Araújo, onde permaneceu até 1942. Quando se transferiu para o Rio de Janeiro e passou a tocar com o maestro Fonfon. Integrou orquestras de casas noturnas famosas de seu tempo, como o Dancing Avenida no Rio de Janeiro, e de rádios de várias cidades do Brasil, como a Rádio Nacional. Trabalhou como arranjador na TV Globo e integrou a Orquestra Sinfônica Nacional da Rádio MEC. Além do choro, do qual foi importante divulgador, Cachimbinho se dedicou também ao conjunto regional e ao jazz, para o qual criou arranjos para instrumentos até então pouco utilizados nas pequenas formações. Essa combinação de choro e jazz pode ser percebida em composições de difícil execução, como a música Sempre. Não há roda de choro em que não se toque música de Jacó do Bandolim, compositor e bandolinista,
maior referência no instrumento que virou parte de seu nome. Foi ele que alçou o bandolim a um lugar de honra na música brasileira, transformando-o no instrumento solista por excelência. A partir de 1934, foi se firmando na música graças às suas apresentações nas mais importantes rádios da época. Em 1966, montou o conjunto Época de Ouro com grandes nomes do choro, alcançando expressiva popularidade. Figura rígida e disciplinada, tanto na personalidade quanto na música, pesquisou e resgatou parte do repertório tradicional do choro. Repertório este que passou a incluir várias de suas composições, como Doce de Coco e Noites Cariocas. Compositor e instrumentista, Valdir Azevedo iniciou a carreira artística em 1940, quando montou um conjunto regional e passou a se apresentar em diversos programas de calouros em rádios cariocas. Tocou flauta, bandolim, violão, mas foi com cavaquinho que ficou famoso internacionalmente, graças a excursões pela Europa, Japão e Estados Unidos, patrocinadas pelo Itamaraty, numa iniciativa de divulgar a música brasileira. Um dos artistas que mais contribuiu para a divulgação do choro nos anos 50, Valdir, foi o compositor dos clássicos Pedacinho do Céu e Brasileirinho, que, lançado em 1949, foi sucesso comercial em todo o mundo. O maestro, compositor e clarinetista Severino Araújo aprendeu as primeiras noções de música com o pai, regente de banda no Agreste pernambucano. Na década de 30, mudou-se para a capital da Paraíba, onde foi clarinetista da Banda da Polícia e regente da orquestra da Rádio Tabajara, que batizou o conjunto que ele sediou no Rio de Janeiro. Inspirada nas big bands norte-americanas, a Orquestra Tabajara anima bailes, festas e gafieiras desde os anos 40 até hoje, totalizando mais de 13.500 apresentações, recorde reconhecido pelo Guinness Book. Severino e sua orquestra também trabalharam em emissoras de rádio e gravaram mais de 100 discos, inclusive com cantores como Jamelão. O primeiro sucesso popular do maestro foi Um Chorinho em Aldeia, composto em 1943, quando foi convocado pelo Exército e serviu num lugar chamado Aldeia, no interior de Pernambuco.
lenda do choro, o flautista e compositor Altamiro Carrilho iniciou a carreira em programas de calouros nas rádios do Rio de Janeiro. Fez fama como improvisador e participou de numerosos grupos, discos e shows. Em 1951, substituiu Benedito Lacerda no Conjunto Regional de Garoto, na Rádio Mainique Veiga, onde acompanhou grandes estrelas como Vicente Celestino, Orlando Silva e Francisco Alves. Mais tarde formou o grupo Altamiro e sua bandinha, que teve programa na TV Tupi. Consagrado no Brasil inteiro, Altamiro também fez sucesso no exterior, tendo se apresentado em 48 países. Com 60 anos de carreira, tem mais de 100 gravações. Compositor de versatilidade extraordinária, compôs cerca de 200 músicas dos mais variados ritmos e estilos, como o choro Vivaldino, um tributo ao compositor italiano Antonio Vivaldi. Nada como contar uma história por meio de notas, acordes e melodias. Esse é o nosso choro em prosa e música. Choro que tem como berço o Rio de Janeiro, mas há tempos bateu asas e conquistou o mundo.